Bom, conforme anunciamos no bloco anterior, a nossa entrevista de estúdio é com o juiz titular da Terceira Vara Civil de Imperatriz, Dr. José de Ribamar Serra. Com ele eu converso sobre o caso da liminar lá do Bom Jesus, a área do Bom Jesus, que hoje está sendo ocupada por muitas famílias, né, que estão lá no local, e é conhecida também como a Vila Jackson Lago. Doutor, primeiro, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Boa tarde, nobre apresentador. É um prazer estar de volta a esta casa para prestar os esclarecimentos que se fizer necessário à sociedade de Imperatriz. Ok, em relação a essa liminar, a gente acompanhou o caso. A área tinha sido concedida, depois houve se buscou na justiça o proprietário da área e agora a área pretende ser desocupada, não vai ser desocupada. Como é que fica a situação das famílias? O que dizer em relação a essa questão, doutor? Olha, a situação situação jurídica. Essa liminar foi concedida em 2015 e desde então a justiça está tentando cumprir essa decisão. Não foi cumprida por questões de fornecimento de força policial por parte do Executivo Estadual, que é quem concede a força policial para auxiliar o cumprimento do mandado judicial. Houve o primeiro recurso, foi confirmado no Tribunal de Justiça. O ano passado, finalmente, por todas os nossos esforços, inclusive até sob a advertência de intervenção do Estado por cumprimento da decisão judicial em razão da falta da força policial, aí foi finalmente concedida a força policial. Houve um novo recurso, aí houve a suspensão do cumprimento do mandado e automaticamente a força policial. Este recurso já foi decidido e foi mantido, ou seja, o processo voltou ao juízo de origem. A parte autora pediu o cumprimento da liminar, assim como o Ministério Público, e o juiz deferiu esse pedido e já intimou o comandante para reorganizar a força policial para fazer cumprir a ordem judicial. Até agora tem que ser cumprido porque não há nenhuma decisão superior. Se não houver, a decisão, lamentavelmente, vai ter que ser cumprida, muito embora haja pessoas de bem, mas essas pessoas de bem estão de posse de uma área que não é sua, estão de posse por um ato de violência e a justiça tem que estar vigilante sobre esses atos. Inclusive, a empresa BRDU, que é a empresa proprietária da área lá onde as famílias que ocuparam estão, ela também já tomou conhecimento, né, das ações de desapropriação do local. Eu perguntaria para o juiz o seguinte: há um prazo para isso acontecer, doutor? Claro, tudo da justiça tem prazo. Eu dei 10 dias para o comandante do 13º Batalhão de Imperatriz reorganizar a tropa, que é de 200 homens. Ele foi intimado na data de ontem, já está correndo o prazo de 10 dias. Após esses 10 dias, eu dei mais 20 dias para cumprir a decisão judicial. E se não houver o cumprimento por parte do seu comandante, ele pode ser responsabilizado na área civil, criminal e administrativa, salvo se houver uma decisão superior ou do comandante dele ou da justiça. E se for do comandante dele, essa responsabilidade transfere para o comandante dele ou quem de direito, no caso, o chefe do Poder Executivo, porque aí nós estamos diante do descumprimento de uma decisão judicial e a obstrução de justiça. Então, quem tentar inibir o cumprimento dessa decisão vai responder na esfera civil, administrativa e criminal. Ok, a gente parte daquela máxima, doutor, que ordem judicial não se discute, se cumpre, né? Agora, qual é a orientação do juiz, o magistrado, para as famílias que estão ali naquele local? Eu, inclusive, já estive lá por 2 vezes. A primeira vez, em 2015, havia apenas uma demarcação. Era um momento muito bom para se fazer esse cumprimento, e não houve por falta de força policial concedida pelo governo do Estado. E o meu pedido é para que todos, se possível, já comecem a sair de forma voluntária, porque a decisão judicial tem que ser cumprida. Inclusive, eu determinei que, se houver resistência, a força policial pode prender, assim como a oficial de justiça pode prender. Então, se houver resistência, vai haver a força da justiça, isto dentro de uma cautela, dentro da preservação da integridade física e moral de todos. Mas a ordem tem que ser cumprida. Doutor, a orientação também da decisão judicial
O terreno tem que ser entregue de que maneira para a BRDU? Desocupado? Os barracões, as casas que tem construída lá, como é que é o procedimento? Porque eu estive dando uma olhada e vi também a necessidade do uso de patrol, se for o caso. Como é que é essa questão? A reintegração tem que ser feita com a área limpa e entrega à sua proprietária. E a determinação judicial é, se necessário for, que use patrol, use trator, use o que for necessário de material para entregar a área limpa. A área tem que ser devolvida à proprietária de maneira limpa. Então, se tiver que usar esse equipamento ou qualquer outro para poder limpar o terreno, está determinado na decisão judicial e que essa decisão judicial até agora ainda está válida porque não foi suspensa pelo Tribunal de Justiça. Ok. Doutor José Serra, a gente sabe que muitas vezes a opinião pública ela não compreende muito bem como é que trabalha o judiciário. Não se trata de perseguição, não se trata, eu queria que o senhor deixasse essa palavra aqui, inclusive o senhor tem acompanhado lá em loco, tem visitado lá o assentamento, lá o local onde os moradores estão. Não se trata de perseguição, não se trata de nenhum ato de maldade contra as famílias que o senhor citou aqui, são famílias de bem que estão ali naquele local. Trata-se de uma decisão judicial e de um entendimento de a quem pertence a essa propriedade. O que dizer para a opinião pública? A opinião pública, eu tenho que dizer que a justiça não pode perseguir A, B ou C, assim como o processo não pode ser instrumento de vingança. A justiça tem que reconhecer o direito da parte. E, nesse caso, já nessa liminar, que é a única parte do processo que eu posso falar, porque já foi decidida, e essa decisão hoje não é mais minha, é do Tribunal de Justiça, que foi confirmada por 2 vezes, eu tenho que dizer que a opinião pública, que, lamentavelmente, a decisão tem que ser cumprida, porque há uma ilegalidade, há uma invasão. E o direito de propriedade do Brasil é um direito garantido na Constituição. Então, se há invasor, esse invasor tem que sair e devolver para quem de direito, no caso, é a autora empresa que comprovou a propriedade desta área, que está esbulhada pelos invasores ali que se encontram. Ok. Para a gente finalizar, doutor Serra, eu queria perguntar para o senhor em relação a outras áreas aqui da cidade de Imperatriz. Qual é a orientação do juiz para esses grupos que se organizam e que, de repente, encontram uma área que está desocupada, aí a alegação é de que o local está servindo de ponto de violência, de drogas, e está lá e tudo, e agora se tem o direito de invadir esse terreno. Como é que a justiça vê isso? Ninguém tem direito de invadir terra legalizada. Se há uma terra legalizada e se essas terras estão causando algum prejuízo para aquela vizinhança, ela tem que se dirigir aos órgãos competentes. A Prefeitura Municipal, eu tenho certeza que aqui existe a lei da calçada e dos muros, tem que fazer essa comunicação à Prefeitura para ela poder notificar o proprietário. E se ele não tomar as providências da lei, aquela área pode ser desapropriada. Aí sim, se o município ou o Estado quiser destinar essa área para assentamento, ela pode fazer. Agora, nenhum cidadão pode invadir uma terra sobre esse argumento. Invadiu, vai ter que ser responsabilidade pela reintegração de posse. E, neste caso, lamentavelmente, vai ter que ser feito. Quero agradecer ao juiz José de Ribamar Serra por atender o nosso convite para estar conosco aqui no Balanço Geral. Foi um questionamento, inclusive, que foi feito, doutor, pela própria comunidade que está hoje lá no Bom Jesus e pediu para a gente trazer o juiz aqui para ter mais esclarecimentos. As informações estão sendo repassadas, a orientação do juiz é que essa reintegração de posse aconteça da maneira mais tranquila possível, sem que haja resistência. É até desnecessário, né, doutor? Diante de um cumprimento judicial, a força policial é necessária exatamente para evitar que os ânimos se exaltem no momento e garantir a segurança, até para garantir a segurança de quem está lá, não é, doutor? A determinação é essa. O cumprimento da decisão tem que ser feito com cautela, visando sempre a integridade física e moral de todas as pessoas que estão ali, que são pessoas de bem. Lamentavelmente, estão numa situação de não ter aonde morar. Mas esse problema é problema de governo, é problema de política pública e não problema do particular.
Então, eu peço mais uma vez que não resistam, que saiam de preferência de forma antecipada. E aproveito também já a oportunidade que tem muitas pessoas que aproveitam dessa situação para poder tentar, inclusive, proveito político. Nós temos uma decisão e esta decisão deve ser cumprida. E eu agradeço pelo convite e estou aqui à disposição dessa casa para poder fazer o esclarecimento necessário a essas pessoas e toda a sociedade de Imperatriz. E muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. Inclusive, a fala do juiz, ela contempla uma situação que é interessante. Algumas famílias já sabiam, inclusive, do risco de fazer construções ali naquele local. A gente vai para o intervalo comercial agora, falar para você das facilidades da Noroeste. A Noroeste continua com a facilidade para você comprar, economizar e adquirir tudo que você procura para vestir toda a sua família. Tem um recado da Noroeste aí, o institucional, para a gente na tela do Balanço Geral. Mostra. Já é o maior sucesso, não se fala em outra coisa na cidade. Torra tudo Noroeste. Vem conferir comigo as grandes ofertas. Aqui você vai parcelar todas as suas compras em até 10 vezes sem juros, em todos os cartões e mais, no seu cartão Noroeste. No Torra Tudo Noroeste você compra os últimos lançamentos em celulares em até 10 vezes, com 30% de desconto. Solicite o seu cartão Noroeste. É rápido e fácil, você já sai comprando e ainda tem 10% de desconto na primeira compra. Mas atenção, você só tem até quarta-feira para aproveitar. Olha só quanto preço baixo. É a sua chance de aproveitar. As ofertas estão imbatíveis. Torra Tudo Noroeste. As lojas que vendem moda. Na Getúlio Vargas, esquina com Amazonas, centro de Imperatriz. Promoções imperdíveis aí na Noroeste. Quase não sai, hein? Promoções imperdíveis na Noroeste, você não pode perder. Eu vou para o intervalo. Já já eu estou de volta com mais Balanço Geral.